Então, bom dia a todos. Esta segunda-feira todos ficamos surpresos, tristes com a notícia do falecimento do Papa Francisco, algo totalmente inesperado. Ninguém esperava depois da sua recuperação, depois desses dias de doença que ele passou hospitalizado. E ontem mesmo ele apareceu na Praça de São Pedro para dar a bênção Urbi et Orbi, como todos os anos, no dia da Páscoa. E ele até passeou no Papamóvel pela praça, cumprimentando todos os peregrinos. E todo mundo pensava e achava que estava recuperando bem, quando de repente hoje nos surpreende a notícia do falecimento do Papa na manhã, 7h30 da manhã da Europa. Aqui seria 12h30, 1h30 da madrugada. Todo mundo está comovido, todo mundo está aflito. A Igreja Católica perdeu seu líder principal e também o reconhecimento por parte de todos os países, líderes políticos, religiosos, de outras igrejas, denominações. Todo mundo sente a falta desse líder mundial que foi o Papa Francisco em todos os sentidos, como grande defensor dos pobres, dos migrantes, dos necessitados, com suas encíclicas do cuidado com a criação, com a casa comum, Laudato Si, Laudato Deum, depois sua encíclica Fratelli Tutti, sobre a irmandade e fraternidade de todos os povos, sempre sua luta contra o desarmamento mundial, contra as guerras, onde mesmo ele elencou todas as guerras que hoje, nestes dias, estão acontecendo no mundo inteiro, e sempre ele lutando pela paz, conversando com todos os chefes de Estado possíveis, que aceitam um diálogo e demais. E, infelizmente, o mundo perdeu esse grande líder que lutou tanto contra a guerra, contra o meio ambiente, toda a questão climática, que estamos sofrendo as consequências. Enfim, um grande defensor dos migrantes. Ele começou seu pontificado precisamente indo a Lampedusa, onde chegavam os migrantes africanos, e ele falou de a grande pecado de termos toda uma consciência muito dura diante de tantos mortos, de tantos que não chegam nem à terra, e o Mediterrâneo praticamente se converteu em um cemitério de cadáveres de migrantes africanos que não chegam na Europa, fugindo da guerra, da fome e tantas misérias que acontecem na África. Então, sentimos esse vazio material e espiritual. Perdemos o grande Papa da nossa Igreja Católica, mas pela nossa fé sabemos que com certeza Deus já recompensou sua vida, seu trabalho, seu esforço em favor da casa comum, em favor dos mais pobres, dos mais necessitados. Teve gestos muito significativos ao longo de seu pontificado, e tudo isso, logicamente, fica na memória. Esperemos que também tudo isso não seja esquecido e seja agora colocado em prática pelo seguinte e também por toda a humanidade que recebeu esse magistério tão bonito, tão simples, tão humilde, mas ao mesmo tempo tão compreensível para todos. Não precisa ser grande teólogo ou grande filósofo para entender essa linguagem que ele usava, que chegava a todos de uma forma muito humana, muito sensível, e, enfim, levantou também grandes inimigos, os que não aceitam, logicamente, a paz, não aceitam acolher os migrantes. Enfim, teve essas contradições durante toda a sua vida, e o ser humano é isso, sempre nessa luta do bem contra o mal, mas ele sempre manteve sua linha, uma coerência muito séria com sua consciência e Deus. Ele queria responder ao que o Espírito lhe inspirava,
independente de opiniões, de ideologias políticas, teológicas, filosóficas, enfim, ele quis sempre ser muito fiel ao que o Espírito lhe inspirava e seguiu seu caminho até o fim. Que Deus o acolha no seu reino, lhe dê o descanso eterno e devemos rezar agora para a eleição do novo Papa, que dê continuidade ao seu serviço de pontífice da nossa igreja e também que seja um líder mundial como ele foi. Enfim, só pedimos que todos rezem pelo descanso eterno do Papa Francisco e Deus lhe conceda o prêmio merecido pelo seu serviço na frente da igreja e na frente também de todo o mundo. Então, ficamos um pouco... Para a Igreja do Brasil, ele esteve aqui, das primeiras viagens que ele fez foi a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, praticamente imediato a sua eleição, já estava programada pelo Papa Bento XVI, mas com a renúncia dele e a eleição dele, ele veio aqui ao Brasil, no Rio de Janeiro, esteve também na Aparecida, enfim. E depois, sobretudo, estava programada a sua visita ao Brasil para um encontro com os indígenas. Mas por questões políticas e demais, na transição que houve política, então achou melhor não se comprometer e programou o encontro com os indígenas em Puerto Maldonado, Peru, em 2019, se não estou mal lembrado, no início de janeiro de 2019, e aí foram representantes indígenas do Brasil, os bispos daqui do regional também estávamos lá, e lá acolheu e falou para todos os indígenas e naquele dia falou: hoje se faz a abertura do Sínodo para a Amazônia. Ele já tinha anunciado e lá falou que começava o Sínodo para a Amazônia, que toda a programação e demais, que aconteceria no final, em outubro do ano 2019. Então, para o Brasil, acredito que o mais importante foi seu amor pela Amazônia, sua defesa pela Amazônia, o Sínodo para a Amazônia, que aconteceu em 2019. Eu tive a graça de poder participar desse sínodo, um mês praticamente em Roma, e depois sua carta, Querida Amazônia, com seus 4 sonhos, do que ele esperava e espera que aconteça na Amazônia. Depois chegou a pandemia, poucos dias depois, aí praticamente tudo ficou parado. Todos sabemos as consequências da pandemia que teve para todo mundo, também para a nossa Amazônia, mas ele mostrou sempre esse grande amor pela Amazônia. No Rio de Janeiro já falou: não podem falar para os bispos brasileiros, não podem perder a Amazônia, não podem perder a Amazônia. E ele lutou pela defesa de todos os povos indígenas, povos originários, povos nativos, sendo sul-americano como era. Enfim, ele sentia muito toda a problemática da Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, acredito que para a Igreja brasileira, seu grande legado foi a Amazônia. Seu amor pela Amazônia, com sua carta Querida Amazônia, que dedicou precisamente para nós. E depois, sempre, na visita de Límina, os bispos da Amazônia éramos quase os preferidos dele, em todo o Vaticano, em todas as congregações, dicastérios do Vaticano. Os bispos da Amazônia eram muito bem acolhidos, ouvidos, queriam saber o que deveriam fazer, tudo por influência do Papa Francisco. Então, só agradecer sua preferência e seu amor pela Amazônia, principalmente a Amazônia brasileira, que é a maior parte da Amazônia. Para o Acre? Bom, o Acre não deixa de ser a Amazônia, não podemos separar o Acre da Amazônia e de toda a Pan-Amazônia, que são 9 países que fazem parte da Amazônia, e estavam presentes lá no sínodo representantes de todos os países. Nós somos a maior parte da Amazônia, mas o Acre, igual que o Amazonas, igual que Rondônia, igual que o Pará, fazemos parte da Amazônia como um todo e não tem nada específico para o Acre.
Amazônia e Brasil como um todo. O IAPAN na Amazônia mandou criar a SEAMA, Conferência Eclesial para a Amazônia, na qual participam tanto bispos como padres, como leigos, leigas, indígenas, religiosos, religiosas, todos que fazem parte da igreja. Não é uma conferência episcopal, uma conferência eclesial, com representantes dos 9 países da Panamazônia: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guyana, não sei se saíram todos, Equador e Brasil. Bem, pelo inesperado, uma coisa que deve ter pego a todo mundo de surpresa, logicamente, agora começam os ritos próprios do sepultamento do Papa. Não tenho lido ainda a programação, estará tudo em andamento, estudando, vendo. O camarlengo oficial da Santa Sé quem se encarrega destes assuntos. Nestes dias será as exequias, ou acredito que seja hoje ou amanhã, isso já será anunciado pela imprensa, as exequias na Basílica de São Pedro, e aí com certeza declararão 2, 3 dias de luto para todos os fiéis que quiserem passar para fazer sua despedida ao Papa. Depois será a missa de funeral, será anunciada em breve, não sabemos quando ainda. A missa oficial do sepultamento do Papa. E depois, aí os cardeais, será anunciado quando será a missa de abertura do conclave. Antes dessa missa, os cardeais terão vários dias para se reunirem. Os cardeais eleitores, os menores de 80 anos, são os que participam do conclave, então se reúnem para ver a situação da igreja, a situação do mundo. Aí acontecerá a missa de abertura do conclave e, a partir desse momento, fecha tudo com chave, ninguém sabe o que acontece lá dentro, na Capela Sistina, até a eleição do novo Papa. E tudo isso é segredo, ou mistério de Deus. O Espírito Santo é quem vai conduzir esses passos da igreja. Aí começarão já a inventar ou imaginar quem vai ser o futuro Papa, e começam a fazer apostas, não sei, o outro, tá, nomes diferentes, e tem um ditado popular que fala: quem entra no conclave como papável, como candidato a Papa, sai como cardeal. Ninguém acerta nunca. Por muitas apostas e muitas imaginações, sempre é uma surpresa. Foi João Paulo II, foi Bento XVI, foi Francisco, outros candidatos que nas mídias apareciam como grandes favoritos, depois aparece que menos se espera. Então, quem entra como papável, sai cardeal. Uma última pergunta, Joaquim. O senhor tem o nome do seu coração? Eu tenho meu candidato, mas não vou falar aqui porque com certeza vou errar e não vai ser. Mas eu conheço pouco, logicamente, esse é outro mundo distante, diferente, do qual eu não faço parte. Os cardeais não são, como diríamos, não é carreirismo, não é por carreira, não é quem quer ser cardeal, que estuda, que se prepara, não. É eleito exclusivamente pelo Papa. O Papa nem consulta, nem pergunta se quer ser, se não quer ser, nem nada. Simplesmente quando ele anuncia, aí o interessado fica sabendo. Às vezes nem o interessado sabe. A família que vê a televisão e sabe, aí comunica, eu sei de algum colega que a família foi que ligou e o Papa falou teu nome, ele não sabia. Assim falam que o Papa não comunica nada, se o Papa joga pelo balcão os cardeais, anuncia, pronto.
E ultimamente tem esse filme por aí, não sei se já assistiram, filme de Conclave, em que aparece um cardeal impectore. Então, tem nomeações de cardeais que o Papa não publica, ninguém sabe. Se chama impectore, o Papa guarda ele no coração, impectore, no peito. Isso comunica ao interessado. Por questões políticas, em países onde pode sofrer perseguição, enfim, nem todo mundo é livre. E nesse filme aparece este cardeal que ninguém sabia, e aparece que ele é cardeal porque foi nomeado impectore. E depois acaba sendo Papa. Bem, é um filme com um pouco de fantasia, mas pode ser real, é assim como acontece. E agora não sabemos se tem cardeais impectore ou não sabemos, porque isso ficava no peito do Papa. É possível que tenha algum, mas não sabemos, porque isso é segredo. E o Papa nomeia quem ele quer, e ele nomeava cardeais, queria ter essa representatividade do mundo inteiro, de países que nunca tiveram um cardeal. Agora tem representantes tipo Haiti, nunca teve um cardeal, tipo Guiné-Bissau, que é um cardeal. Coincidiu no sínodo conosco lá na mesma mesa e nos perguntamos por que o Papa nomeou o cardeal. Eu não sei, falava, ele nunca falou comigo, eu nunca falei com ele, eu não sei por que me escolheu como cardeal, humilde lá de Guiné-Bissau, lá na Oceania. Essa coisa que tinha nosso Papa Francisco, que quebrou muitos esquemas, quebrou muitas tradições, e ele, fiel à sua missão, é o que o Espírito lhe inspirava. Foi deixar uma mensagem de conforto no Joaquim para os nossos paroquianos que estão com os corações partidos. Sim, é um momento de tristeza, um momento, logicamente, uma perda insubstituível, porque é uma figura mundial, uma figura durante 8 anos praticamente, guiou nossa igreja e muito respeitado por todos os países, enfim, em conferência climática, em conferência da paz e tudo sempre, se não ia ele, mandava representante. E nós, logicamente, pela fé, sabemos que chegará outro, não sabemos quem, que guie a igreja segundo o Espírito de Deus. Eu sempre falo que o Papa eleito é a pessoa certa para o tempo certo. Depois vão vir as comparações, que o Papa anterior era este não sei o quê, o Papa anterior era tal, e agora, como quando foi eleito Bento XVI, depois de João Paulo II, depois de 20 e tantos anos de pontificado, aparece Bento XVI. Ninguém esperava, ninguém suspeitava, e foi a pessoa certa para esse tempo que a igreja precisava. E agora, e depois de Bento XVI, chegou Francisco, que ninguém esperava, ninguém sabia, me chamaram lá do fim do mundo, e eu estou aqui para ser bispo de vocês aqui em Roma. Foram suas primeiras palavras. Foram procurar os cardeais lá no fim do mundo, na Argentina, imagina. Me trazem aqui a Roma. E a pessoa certa para o tempo certo que a igreja precisava. Estamos já em 2025, diferente de 2013, quando fui eleito. O mundo mudou muito, muito. Novos problemas, novos desafios, novas circunstâncias. Ele já, logicamente, as forças não estavam como quando começou. Estava já muito debilitado, em cadeira de rodas e tudo mais. E agora, depois da sua última doença, não sabíamos como ficaria, mas ele não não tinha a intenção de renunciar. Ele, até as forças e a mente estivesse clara, ele continuaria, porque ele desde o início do pontificado já tinha feito o testamento, já fez o testamento para quando, não sabia quando, acontecesse um momento ou de renúncia ou de morte. Já imediatamente ele fez o testamento. Agora se saberá em que consiste esse testamento. E então temos essa garantia pela fé que o Espírito Santo guiará, iluminará e escolherá o Papa certo para o tempo certo que nos toca viver de agora para frente. Uma pena, uma tristeza,
para toda a igreja, para todo o mundo, mas o mundo deve continuar, nossa vida deve continuar, a igreja deve continuar e virá outro que dará continuidade a este legado que o Papa Francisco nos deixa. Melhor, nem pior, será outro diferente. E o tempo nos dirá. Mais alguma pergunta? Só?